Ana, eu tenho 36 anos e eu sou funcionária pública por profissão. Meu nome é Bruno, tá? Eu sou formado em administração, com ênfase em análise de sistemas, então eu sempre trabalhei na área de TI e hoje eu sou estudante de gastronomia, tá? Tenho 38 anos. Bom, o início da confeitaria, ele aconteceu, na verdade, de uma forma muito natural, porque eu fui fazer um curso no meu trabalho tem uns cursos assim de profissionalizantes também, de como se fosse de gestão de pessoas, melhor qualidade de vida, e tinha um dos cursos que o cara estava falando sobre renda extra. E aí eu decidi que a gente tinha que ter uma renda extra. Eu cheguei em casa falando, Bruno, ele trabalhava na área de TI, e eu falei, a gente tem que ter uma renda extra de qualquer jeito. E aí ele pegou e falou assim, mas por que isso? Eu falei, sei lá, vai que um dia você perde emprego, vai que um dia acontece alguma coisa, então a gente precisa ter essa renda extra. E aí ele gostava muito de cozinhar, não trabalhava na área de gastronomia, mas sempre gostou muito de cozinhar, era uma das coisas que ele amava de paixão. Eu falava, pensa em alguma coisa de comida. Aí ele, não, então tá, de coisa salgada, que eu gosto de coisa salgada. Eu falei, não, salgado não, porque salgado você vai ficar tempo demais querendo ir em restaurante, muita encomenda, vamos de doce, que aí a gente aceita as encomendas só quando a gente quer, porque não vai dar muito trabalho. Até porque era renda extra, né? Até porque era renda extra. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, vamos começar então a fazer bolos para nossa família. Aí ele foi assim, não, então eu vou começar a fazer bolos para nossa filha, que nossa filha tinha 3 meses, a Sofia, hoje ela tem 6 anos, e aí ela pegou e ele pegou e falou, vamos fazer renda extra, vamos fazer um bolinho para nossa filha e vamos ver se dá certo. Eu falei, não, mas se você for fazer bolo para nossa filha, você vai fazer direito, porque eu tô pagando meu aniversário para uma moça e de repente você vai fazer só uns trem, velho, feio, eu quero com pasta americana, nos temas e tudo. E aí, porque só um detalhe, eu nunca tinha feito nada doce na minha vida. Nenhum bolo. Não, só nada. bolinho daqueles de furado. Mas assim, eu gostava de cozinhar coisa salgada, eu era da área de cozinha, não da área de confeitaria. Isso. Então assim, era um outro universo. Aí eu falei então pra ele, você tem pode que fazer. Mas tem que procurar fazer um curso pra você ter uma noção do que é um negócio. Isso, aí ele foi fazer o curso. Sim. Aí ele fez um curso de, acho que era 4 semanas, Sim, um curso bem simplesinho. E o 3º mês da nossa filha foi ele que fez o bolo. E foi um desastre. Por quê, né? Porque a gente queria fazer uma pasta de leite ninho, que era uma pasta na época que estava super na moda, ainda tem hoje, mas ela racha pra caramba, a gente nem trabalha com isso. E aí era um bolo de abelhinha, ele foi cobrir o bolo e na verdade o bolo rasgou todo em cima, assim. Ficou todo destruído e os convidados chegando, era a nossa família somente, mas os convidados chegando e eu, meu Deus do céu. E eu tinha olhado na internet como é que fazia uma abelhinha no YouTube, uma florzinha comprada nos moldes de florzinha e tudo, e eu tinha ali as decorações, poucas decorações e o bolo rasgado de verde assim em cima. Aí meu sobrinho falou assim, já sei, vamos colocar um granulado em cima e fingir que é terra. Aí a gente tacou o granulado em cima do que tá... E aí colocamos um monte de florzinha, abelhinha e pronto, o bolo ficou ótimo. Na foto ninguém percebe, mas foi um desastre. A gente até brigou pra caramba nesse dia. Mas aí a gente falou, vamos continuar. Calma, o outro mês vai ser melhor. Mas a gente foi indo e a gente foi gostando muito dessa ideia da renda extra. E aí começamos a falar, a gente precisa de um portfólio. Então a gente começou a falar para as pessoas que a gente estava fazendo um trabalho, que a gente não estava cobrando nada para isso, a não ser os insumos. Então a gente falava, são tantos, ou a pessoa dava os insumos pra gente, ou a gente falava o valor e ela passava o valor. E a gente começou a fazer assim. E erramos pra caramba, só que a gente tinha essa segurança de já ter avisado para a pessoa antes que era ela estava ciente que poderia dar alguma coisa errada. Então entregamos um bolo, por exemplo, azul, verde, que era um bolo azul Tiffany, e era com aquela pasta americana de leite ninho que a gente falou, e aí ela era meio amarelada, quando colocou azul fez o quê? Ficou verde. E aí a mulher quis matar a gente, mas a gente falou, lembra que era um portfólio, que você não tá pagando nada por isso, porque até que o sabor, a gente nunca teve nenhuma reclamação a respeito do sabor, nosso sabor sempre foi muito bom. E foi desse dia que a gente largou a pasta de leite ninho de mão. E aí, quando deu 7 meses da nossa filha, ou seja, a gente já estava com mais ou menos uns 4 meses da confeitaria, né, entre aspas, ainda não tinha uma coisa muito definida, a gente decidiu, o Bruno perdeu o emprego. E aí ele perdeu o emprego e foi assim, nós nunca imaginávamos que ia perder o emprego, não tinha a menor possibilidade na nossa cabeça, a gente achava que isso podia acontecer, mas foi uma coisa assim do nada. E aí ele teve que tomar uma decisão, né, amor? Isso, aí eu falei assim, a gente pensou em renda extra,
por que não transformar a renda extra em algo profissional de fato, né? E tornar isso a minha profissão. Aí Mariana topou, aí eu peguei o FGTS que eu recebi e a gente construiu a nossa confeitaria, que fica aqui nos fundos da nossa casa, né? E foi quando a gente definiu o nome. O Ah, que delícia é na ideia de você suspirar, né? Ah, que delícia! Mas surgiu muito porque a nossa filha, ela começou a falar muito cedo, assim. Então, assim, quando ela estava com 1 ano, a gente já continuava nessa ideia de portfólio, de só... a gente não tinha ainda segurança de fazer por encomenda mesmo. Então a gente ficou 1 ano inteiro dela aí, até porque a gente estava ainda engatinhando com essa preocupação de que será que o Bruno realmente ia ficar nisso e tal. Então a gente ficou por 1 ano aí fazendo tudo meio que de graça mesmo, só pegando foto, coletando fotos e tal. E aí a nossa filha falava muito a palavra delícia, por conta de um desenho da galinha pintada, uma música da galinha pintadinha. Então ela falava muito isso, quando ela comia uma coisa gostosa, ela falava, ai delícia, ai delícia. E aí foi por isso que a gente pensou num nome que fosse um nome de suspirar. Então a gente colocou Ah, que delícia. Aí meu irmão fez uma arte. Então assim, eu acho que o início da nossa confeitaria, é muito importante a gente dizer que teve um ambiente muito familiar, que é o que a gente ainda é hoje, é a nossa origem. Então assim, a nossa filha deu o nome, o meu irmão que trabalha com ele é jornalista, ele fez a arte pra gente. E a gente começou nisso daí, né? Sempre teve aquele lado de algumas pessoas falando, não, isso não dá dinheiro, vocês não vão ser felizes, porque vocês estão fazendo uma coisa que vocês vão ganhar muito menos e tudo. E isso sempre martela na nossa cabeça e martela até hoje, né? Não vou dizer que não martele, porque até hoje isso acontece. Mas a gente se encontra muito mais feliz hoje do que antigamente. Eu posso dizer, o Bruno depois vai falar o que ele acha disso, mas assim, me entristecia muito ver o meu marido ir trabalhar todo dia triste e voltar do trabalho todo dia triste. Então até que chegou um momento que ele teve um estalo e falou, eu gosto de fazer comida mesmo, eu sou bom nisso. Começou a acreditar que de fato ele era bom nisso. Porque ele só acreditava quando alguém ia lá comer e falava, que delícia. Ele não acreditava quando ele estava fazendo, ele não acreditava que poderia ser algo profissional. A gente decidiu, nesse momento, transformar em algo profissional. Aí a gente montou o nosso cantinho ali, nossa cozinha. A gente fez um evento para oficializar, que foi em abril 1º de abril de 2018. 2018. Então, ou seja, teve 2 anos quase, 1 ano e meio. Minha filha nasceu em janeiro de 2016, então teve 1 ano e meio aí pra gente, de fato, solidificar e falar, não, nós vamos ter a confeitaria mesmo, assim. Aí nesse meio termo, né, nesse caminhar de 2018 até 2 anos atrás, né, que foi um período antes da pandemia, eu ainda ficava com a confeitaria e com o meu trabalho na área de TI, que eu trabalhava por projetos, né? Então tinha momentos que eu estava trabalhando no projeto, outros momentos que eu estava com a confeitaria. E aí a gente pensou, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai, de fato, assumir a confeitaria como uma profissão, ou você vai ficar sempre nesse. A confeitaria sobe, estagna. E aí foi assim, coisa assim de realmente que deveria ter acontecido. Foi quando veio a pandemia, eu estava trabalhando na área de TI, né? E aí começou a pandemia, 1 mês depois, acho que nem 1 mês depois, a empresa teve que reduzir o quadro de funcionários e eu tive que sair. E aí nesse momento foi quando a gente tomou a decisão. Fevereiro de 2020. E a gente falou assim, vamos de fato agora tomar a decisão e tornar isso como profissão mesmo e não olhar mais para os lados, vamos olhar agora só para frente. Decidimos por sim e estamos aí até hoje. Passamos pela pandemia, né? Hoje ainda está aquele resquício, mas passamos pela pandemia que, por sinal, foi muito bom para a gente. As festas aumentaram, não era mais festa de final de semana, a gente tinha festa todos os dias, festas menores, porém com maior constância. Então, assim, pra gente foi muito bom. Assim, o nosso crescimento profissional foi incrível. Assim. E aí a gente também teve um marco nesse momento, porque a gente tinha o Instagram como uma ferramenta de divulgação,
Mas a gente tirava fotos dos nossos bolos e colocava lá, só as fotos dos nossos bolos ali. Até que chegou um momento que eu comecei a pensar assim, cara, se a pessoa quiser um bolo aqui em Sobradinho, ela vai pegar, vai colocar no Google e vai falar, eu encomendar um bolo. E vai aparecer tudo quanto é coisa aqui em Sobradinho, vai aparecer no plano, mas não vai aparecer a gente. Porque quem é a gente? Ela não vai saber quem a gente é, porque ela não vai pesquisar e tudo. Foi quando eu falei assim, nós temos que começar a aparecer. Já estava essa ideia de marketing digital, não tão aflorada como aconteceu na pandemia, mas já estava com essa ideia um pouco. Eu falei, as pessoas precisam saber quem nós somos, como nós fazemos nosso trabalho, que a gente faz o trabalho com 2 filhos, que nesse meio tempo nosso filho nasceu também, né? O Matias em 2017, ele nasceu no final de 2017. Então a gente estava num momento em que a gente precisava nos mostrar. Então a gente começou a tirar fotos da gente, da nossa produção, muitas vezes o Bruno na confeitaria, eu com os meninos aqui esperando ele sair, e isso envolveu muitas pessoas. Porque as pessoas começaram a perceber, nossa, eles não são só existe uma família existe uma atrás. família atrás. E essa família participa. E aí, quando a gente começou a se tornar conhecida, as pessoas saberem quem nós somos, a nossa confeitaria aumentou. E aí foi bem nesse final de 2019 que a gente viu que a gente estava bem. Bem assim, não tô nem falando bem de muitas encomendas, tô falando bem de reconhecimento, que era uma coisa que a gente queria também. A gente queria mostrar que o nosso trabalho era bom, queria que a pessoa comprasse, que ela voltasse, que ela indicasse para os outros. A gente queria não precisar ficar, às vezes, divulgando, né? Fazendo aquelas divulgações pagas. A gente queria poder deixar as pessoas orgânico, indicando, né? O orgânico e tudo. E aí, no final de 2019, já estava muito assim. Hoje, a gente pode dizer que as nossas encomendas semanais são todas sem nenhuma divulgação extra, né, que a gente faça, a não ser, por exemplo, em campanhas tipo Páscoa, Natal, que a gente acaba fazendo porque a gente quer mesmo vender mais. Mas é bem menos, as pessoas, uma indica para a outra, né? E eu acho que o microempreendedor é muito isso. A pessoa que é uma empresa pequena, uma empresa familiar, a gente precisa muito das indicações, né? De você comprar no comércio local. Isso é uma coisa que na nossa cidade aqui acontece bastante. E aí foi quando, de fato, a gente abandonou. E em março começou a pandemia. E isso desesperou a gente demais, assim, porque foi o início, né, como todo mundo lembra, foi um fechamento total, uma reclusão total, e a gente falou, cara, como é que nós vamos fazer? Aí a gente já viu 1000 preocupações, a gente pensou, todo mundo vai perder o emprego, pessoas estão fechando lojas, e a gente está querendo começar, de fato, um negócio. E aí a gente ficou muito preocupado e veio o Dia das Mães, primeiro Dia das Mães de 2020, que foi na pandemia. E eu falei pro Bruno assim, cara, vamos fazer uma coisa em que a gente possa fazer entregas para as pessoas, porque os filhos não estão vendo suas mães. E aí talvez vai ser um momento que a gente vai poder vender para as mães. Então a gente fez um mimozinho, uma caixinha de brownie, assim, um preço super acessível, porque a gente pensava também nisso, nessa dificuldade que a pessoa está tendo ali na família, principalmente, e o medo danado também de sair na pandemia para entregar. Porque a gente estava com muito medo, a gente ficou com muito medo, só tinha 2 meses que a pandemia estava acontecendo, a gente ficou, nossa, nós vamos pegar esse trem e tal, ficamos com muito medo. Mas assim, nós tivemos uma venda maravilhosa. E além de maravilhosa, foi muito emocionante. Você entregar para uma mãe e a mãe chorar na nossa frente, porque, ai, saudade da minha filha, não posso ver minha filha e tudo. Então, assim, foi um marco pra gente o Dia das Mães de 2020, porque a gente pôde ver que a gente estava fazendo uma coisa boa. E aí, de repente, começou a surgir festa na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Isso nunca acontecia, sempre as festas eram no final de semana, porque a pessoa começou também a pensar, que foi uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe em valores familiares, que é assim, você tem que celebrar a sua vida, independente de ser só da criança ou só numa festona. A gente começou a valorizar o celebrar a vida, porque tinha tanta gente morrendo, né, em momentos simples. Então as pessoas começaram a comemorar o aniversário do pai, da mãe, só com um bolinho ali, só para os 4 membros da família, para os 5 membros. Então a gente começou a vender um kit pequeno de um bolinho com 25 docinhos em qualquer dia da semana. Eu acho que o empreendimento ele entrou na minha história, né, na história da empresa, eu acho que de forma gradativa, né? Não foi a vontade de empreender que veio primeiro, foi a vontade de estar inserida aí no meio da gastronomia. E é lógico que o empreendedorismo ele teria que vir junto. Então a gente teve que estudar para isso, né? Como eu sou formado em administração, então assim, eu tenho uma noção, por mais que eu nunca exerci a profissão de fato de administrador, né?
Mas você acaba tendo ali um pouquinho de expertise ali, né? Mas lógico que nada que faça, beleza, agora eu sou expert nisso. Não, a gente tem que estudar para isso. Então, assim, o empreendedorismo é isso. Ele veio atrelado à minha vontade ali de estar inserido no meio da gastronomia. Primeira coisa assim que me veio assim, eu pensando agora como um empreendedor, como um empresário, eu tenho que começar a dividir de fato o que é a empresa e o que é a minha casa. Antes eu não precisava fazer isso, né? Era eu uma tinha loucura. O meu salário e o salário ele vinha para mim e acabou. Não, agora eu tenho uma empresa e eu tenho a minha casa. A gente tem que dar a empresa o que é da empresa e ao nosso sustento familiar o que é o dele. Então isso pra gente foi o maior, assim, aquela maior dificuldade. Acho que a gente penou um pouco mais, né? Então foi onde a gente teve que reaprender a fazer essa gestão. Então, eu acho que é isso. E assim, não que hoje a gente está nas mil maravilhas, mas a gente já trilhou muito caminho, já errou muito e a gente está começando a entrar nos eixos, assim, de fato, ser um empreendedor e saber gerir isso. Porque eu na confeitaria, eu sou tudo. Eu sou o entregador, eu sou o cara que vai fazer as compras, eu sou o que está lá na cozinha, eu sou o que tem que olhar a parte financeira, assim, né? Do que está lucrando, o que não está lucrando. Então, assim, faz tudo. Mas eu faço os agendamentos. Isso, agendamento e a parte de E a parte da marketing, pasta americana, né? marketing, essa parte que é mais para mim. A gente tem essa divisão bem nítida e é muito adequada ao nosso perfil, né? Porque acaba que se o Bruno vai falar com um cliente, não é que o cliente não vá ficar, não vai encomendar, mas é diferente. Comigo, daqui a pouco a gente está falando já de filho e já tem um carisma diferente, tem um carisma diferente. Então, essa ideia do marketing mesmo, de você pensar, de você adoçar a vida, de você... surgiu quando a gente foi vendo que a gente queria clientes mais consistentes. Eu não queria um cliente que comesse e fosse embora. Eu queria um cliente que comesse e voltasse de novo. Se não fosse pelo sabor, eu queria que fosse pela nossa forma de trabalhar, pela nossa forma de cativar. Né? Então a gente começou a estudar isso, a gente começou a fazer várias aulinhas no YouTube sobre pesquisar clientes, estudar cliente, como é que o cliente tem que ser, sobre marca. A gente começou a pensar que a nossa marca era muito infantilizada, então no final do ano passado a gente deu uma repaginada bem legal na nossa imagem, porque o nome Que Delícia, né, a ideia de suspirar, muitas vezes nossa exclamação é um pirulito, a antiga marca. E as pessoas não entendiam essa ideia de você fazer, não tinha essa... Então a gente quis melhorar a marca para que parecesse que fosse uma fala e parecesse de fato que fosse uma questão de suspirar. Então a gente foi estudando isso, inclusive contratamos uma pessoa para nos ajudar a fazer essa parte de marketing e contratamos também uma social media. Então tem um ano e meio que a gente tem uma social media para nos ajudar na parte de marketing, porque a gente percebeu que a gente estava tendo muita coisa para fazer. Então a gente tinha que já começar a contratar ali. O microempreendedor tem muito medo de contratar. Não sei se é todo mundo, mas a gente tem, porque a gente nunca sabe quando que vai contratar a pessoa e ela vai ficar ociosa sem ter nada para fazer. A gente fica com medo de contratar e a pessoa vir aqui para fazer porque naquela semana não teve encomenda. Ou então a gente pensa assim, nossa, que desperdício, a pessoa está aqui, sendo que é uma coisa que a gente pode fazer só a gente, vamos ter que pagar a pessoa. Então a gente normalmente contrata em campanhas, que a gente contrata como um freelancer, né, amor? E aí é uma chavezinha meio difícil de virar numa cabeça de uma microempresa, sabe? Assim, então é uma chavezinha difícil. Naturalmente, o nosso público hoje é mais infantil, né? Festas infantis, naturalmente é isso. Mas a gente tenta, né, que chegue, por exemplo, aos pais. Que não seja só uma coisa infantil, mas que também chegue nos adultos, né? A gente tem essa vontade de vender produtos mais elaborados, né? Que a pessoa olha e fala, nossa, que coisa bonita, né? Que a confeitaria é um mundo. Só que assim, hoje o nosso público maior é a festa infantil, né? Por conta aí das modelagens, essas coisas bonitinhas que as pessoas buscam mais. Mas a gente, por exemplo, tem nosso produto que é o nosso carro-chefe, que é o nosso brownie, e ele, por exemplo, é um produto que as pessoas compram, né? É mais para os adultos, porque ele é meio amargo, né? E a gente já criou
Por exemplo, como a gente gosta muito do nosso brownie, quando as pessoas provam, elas gostam muito, a gente criou, nós temos hoje mais de 10 produtos derivados do nosso brownie. Nesse início, onde eu peguei e falei assim, ó, vou pegar esse meu FGTS, eu não quero nem olhar o que eu poderia fazer, eu quero jogar isso para o nosso empreendimento. Eu falei, vamos equipar nosso espaço, que hoje a gente tem, vamos transformar de fato num ateliê de confeitaria. Então, a gente buscou assim, o que é o mínimo que eu tenho que ter? Ah, eu tenho que ter uma geladeira, um freezer, um fogão, um forno, uma batedeira. A gente foi olhando o que eu tinha que ter, o mínimo que eu teria que ter para eu conseguir ter um negócio que pudesse crescer aos poucos, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente utilizou para comprar equipamentos ali para falar assim, ó, com isso eu consigo andar. Então, foi isso que a gente fez. A gente não chegou a fazer estudos de fato, assim, eu preciso disso e aí eu já vou guardar uma quantia para capital de giro. Não, a gente não chegou a fazer isso. A gente foi meio que se atropelando mesmo. Foi na empolgação. Foi na empolgação. Assim, a gente deveria fazer? Com certeza. Fizemos? Não. Mas assim, acabou que no final das contas a gente acabou fazendo o certo sem saber que era o certo, né? Acho que foi mais isso. A gente fez o que tinha que fazer, a gente tinha uma reserva aqui, a gente não entendia ainda que pudesse ter esse nome de capital de giro, mas as coisas foram andando. E depois que você começa a estudar, você vê, caramba, isso que eu fiz foi isso. Isso aqui existe uma didática em cima disso. E eu acho que isso que foi um marco pro uso do nosso dinheiro. Porque a gente já abriu os olhos para vocês, não precisa de muita coisa. Vamos economizar. Vamos economizar. Dá pra gente. Vamos ver o que a gente pode comprar aqui. Como era um estudo de música, a gente teve que fazer uma estrutura de pia, essas coisas todas assim. Mas a gente falou, não precisa de muito. E realmente, a estrutura que a gente tem, elas nos atende. O que a gente tem que comprar muitas vezes é mais utensílios, tipo mais formas para brownie. A gente queria muito ter uma batedeira que era a batedeira dos nossos sonhos, assim, porque, né, ela é boa mesmo, que era uma KitchenAid, a gente comprou ano passado. Então, assim, alguns diferenciaizinhos, mas a estrutura que a gente montou é a estrutura ótima. O que a gente pretende no futuro é talvez só ter um espaço para os insumos, né? Porque compensa muito mais você comprar os insumos em maior quantidade e muitas vezes a gente não tem espaço para armazenar. Então a gente quer, às vezes, subir um andar, ampliar, mas nesse sentido. Mas a estrutura da nossa confeitaria é muito boa. Eu acho que o nosso diferencial é trabalhar em família. Eu acho que esse é um dos pontos que é diferente, porque a gente se complementa aqui dentro, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte. A gente mostra para os clientes gostam muito disso. Né? Quando a gente fez uma análise de perfil comportamental, eles gostam muito, muitos gostam de comprar o nosso bolo, não é nem pelo nosso sabor. Assim, antes, né? Depois que você prova, beleza, é maravilhoso, mas não é nem pelo nosso sabor, é por nós. Eu quero provar o bolo daquele casal delícia, brinca assim, aquele casal delícia, aquele casal que faz as coisas junto e tudo. Então eu acho que isso é um diferencial nosso. Outro diferencial nosso é a entrega. A gente entrega além do produto. Não, eu digo assim, no nosso Instagram a gente dá dicas, a gente entrega aquela ideia que eu falo, assim, a gente entrega para os clientes que ele possa também fazer alguma coisa, sabe? A gente já fez 2 e-books gratuitos com várias receitas salgadas e doces, a gente tem várias receitas que a gente faz, que o pessoal pede, a gente coloca lá. Então, assim, não é só a confeitaria, a gente também tem essas outras entregas, sabe? E além disso, claro, o nosso produto, que nós acreditamos que é muito bom, então mas eu acho que ele por si só fala. Eu acho que assim, a gente tem 2 linhas para seguir, né? A linha de antes você conseguir o cliente pelo sabor, que é a linha que o cliente vai te escolher por algum motivo. E eu acho que é aí que tem essa parte da família, essa parte da gente poder entregar além do produto. E depois que ele come, aí é o sabor que vai dizer. Aí ele vai voltar se ele gostar. Se ele não gostar, ele vai procurar outro. Então eu acho que quando você deixa de ser só uma confeitaria qualquer, como que vende muitas e muitas coisas, a pessoa pode até gostar de sabor. Mas pode ser que da próxima vez ela não vai nem lembrar desse sabor, ela vai procurar um sabor novo, porque né, as pessoas querem provar muitas coisas. Se você é uma confeitaria em que você entrega sabor, mas você também entrega uma conversa, você também entrega alguma dica quando a pessoa pede e entrega, sei lá, alegria e também inova no sabor, porque a gente está sempre colocando produtos novos, aí eu acho que pega o cliente, sabe? Marca o cliente. Então a gente pretende trabalhar
com exclusividade, apesar da gente querer sempre ir pro ladinho ali de ter um produto mais comercial, a pronta entrega, por exemplo, o nosso brownie, que a gente já confia no sabor plenamente, então a gente já entrega de olhos fechados, a gente gosta dessa parte de exclusividade. É um nosso... Porque a gente ama a gastronomia. Além da profissão, a gente ama a gastronomia, a gente ama comer comida boa, a gente ama fazer viagem gastronômica. A gente vai viajar, a gente pesquisa tudo que você imaginar com relação a uma boa comida, sabe? E a gente quer isso pro cliente. A gente não quer que o cliente só compre um produto e pronto. A gente quer uma experiência de sabor diferente. Então, nós tentamos sempre na nossa confeitaria mostrar isso. Então, eu acho que isso seria o nosso lado diferencial. Então, assim, hoje, né, assim, com a experiência que eu já tenho, para você transformar uma ideia em negócio, a primeira coisa é você dar o passo. Não adianta você ficar só pensando. Se você só ficar pensando, vai passar e essa oportunidade talvez você não tenha mais. Então, assim, acho que a primeira coisa é, pensou em algo, coloca em prática, tá? E depois é estudar. Não adianta você cair de gaiato no navio. Não, você tem que, se você vai empreender no ramo de, sei lá, de pizzaria, vai estudar esse mercado, ver como é que funciona, o que funciona, o que não funciona, quais são os caminhos que você pode, né, trilhar para ter uma linha de chegada mais próxima, né, e não trilhar vários caminhos e vários tropeços. Então é isso, é dar as caras e estudar o mercado. Eu sou mais emoção, então para mim o conselho é: você ama isso que você, sua ideia? Você ama isso que você quer fazer? Porque assim, não é fácil. Então você tem que gostar, você tem que querer de verdade, porque senão você vai só começar e nunca sair do lugar, né? Dinheiro não é tudo, a gente às vezes acha que às vezes a gente pensa nisso muito, precisa ter mais dinheiro, precisa mais dinheiro, mas quando a gente vai pensar no que a gente gosta mesmo da vida, o dinheiro faz parte, mas nunca é só ele, né? É muito mais a família, o convívio, uma viagem, uma coisa. Então, para mim é isso. Qual é o amor que você tem? Até que ponto que a sua ideia está consolidada numa coisa que você de fato tem vontade e quer lutar por isso? Porque senão vai ser como se você estivesse construindo alguma coisa numa base de areia. E aí vai desmoronar rapidinho.